O meu papel é ser verdadeiro com todos. E vou te falar, Ortega, é um privilégio começar minha carreira numa equipe dessa e com esse elenco. Falei isso para eles ontem, para o grupo todo. É um privilégio. De entendimento, de saber o porquê as coisas, por que se faz isso. E a gente vê um correndo pelo outro dentro do campo, né? Então, para mim, repetindo, é um privilégio começar numa equipe desse tamanho, com toda essa grandeza e com um grupo de jogadores desses. Carilli aqui, tudo bem? Bom, Flávio. Carilli, domingo tem tudo para ser um jogo inesquecível para você. Acho que para os seus jogadores também, a maioria deles não conquistou um título ainda profissional, tem muita molecada no grupo. E também é o 100º jogo da Arena, primeira final da Arena. E você, se eu não me engano, se não estava em todos os jogos do Corinthians na Arena, estava na maioria deles. Como é que é para você isso, Carilli? O que está passando pela sua cabeça agora? Eu sei que você falou em respeito ao seu trabalho, pés no chão, esse é o discurso do grupo ao longo de toda a semana. Mas imagino que tem uma hora ou outra que não tem como escapar, a hora que você deita a cabeça no travesseiro. O que está passando pela tua cabeça? Ser verdadeiro como sempre, Flávio, é um sonho, né? Tem hora que a gente para pensar tudo o que está acontecendo tão rápido, em cima de tanta desconfiança que aconteceu, e a gente mirar um trabalho, mirar uma ideia, e trabalhar e repetir fechadinho aqui do nosso jeito, e as coisas acontecendo muito positivamente, né? Então, é de emocionar sim. Já deixei claro que eu nunca imaginava começar uma equipe desse tamanho. Acreditava que poderia chegar numa equipe grande, mas construindo um caminho, subindo degraus. E isso aconteceu, estou muito feliz e para ser sincero, eu não sei te dizer assim o sentimento, mas é de muita alegria, de muita felicidade, em cima de muito trabalho que foi esse ano. Fábio, aqui à sua esquerda, tudo bem? Ô, Marco. Uma pergunta que pode parecer secundária, mas o torcedor está na expectativa para que você responda. Já escolheu o capitão da equipe dentro desse rodízio que você faz? O cara que vai vestir a faixa de capitão no domingo? Sim, está definido. Antes do primeiro jogo lá de Campinas já estava definido, tá? É o Cássio. Sigo a história do Corinthians dos anos que eu estou aqui, de quando começou o rodízio. Alessandro era um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Corinthians em 2012, levantou a Libertadores. Desculpa, em 2011 começou, já levantou o Brasileiro de 2011, Libertadores e Mundial de 12 e o Paulista de 13. Depois, na Recopa de 13, o Alessandro, se não me engano, estava machucado. Quem foi o capitão foi o Danilo, maior número de jogos. E depois, em 2015, o Ralf, que era o jogador mais antigo no elenco, com mais número de jogos. Então, está definido que, se a gente confirmar, né, o título, fazendo um grande jogo primeiro, o Cássio é o capitão. Carilli, bom dia. Bom dia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o time titular, se você confirma o Camacho no lugar do Rodriguinho. Confirmado, Camacho no lugar do Rodriguinho. E o porquê dessa opção? Em alguns momentos você fez um teste ali com o Cleiton. Os dois treinamentos eu gostei bastante, né? Abrindo o Léo Jabá na segunda parte do treino de quarta-feira e o Cleiton pela esquerda, fazendo uma equipe mais rápida, uma equipe com mais velocidade, com mais transição, e com o Camacho eu ganho mais posse de bola, eu ganho mais qualidade. Se enganam quem pensa que o Camacho é um volante. Precisou jogar o ano passado pela necessidade, mas o Camacho é um meia, sempre foi um meia. E por isso a opção de manter dois jogadores armadores na equipe, sendo Jadson e Camacho para esse jogo. Tudo bem, Carilli? Bem. Eu queria que você falasse sobre duas questões. A primeira, o que pode representar, o que representa vencer um título com menos de 6 meses como treinador principal de uma equipe como o Corinthians? E, ouvindo alguns jogadores durante a semana, eles falaram que talvez a principal característica positiva sua seja o olho no olho e dizer a verdade. Algo que o Tite falava muito também aqui no Corinthians. Isso é seu ou é algo que você também, observando o Tite, acabou desenvolvendo isso para trabalhar com os jogadores? Eu sou assim, né? E não adianta muitas vezes você ser o que não é, né?
o aprendizado que eu trago com o Tite, que eu sempre ouvi muito, até mesmo aqui na minha apresentação. Fábio é muito bonzinho, Fábio não grita, Fábio não sei o quê. Mas o Tite também era assim. O Tite também era assim. E esse tempo com o Tite fez me mostrar que ser assim também você pode chegar em lugares longes, em ser campeão e fazer bons trabalhos. Mais uma vez, me sinto privilegiado por ter trabalhado com um cara que é muito parecido, eu, na verdade, ser muito parecido com ele e saber que dá resultado. Então, não adianta a gente querer fazer uma coisa que não é. Eu sou assim, e eu acho que é a grande marca assim, do meu trabalho é esse dia a dia. Né? Muitas vezes não é nem dentro do campo, é mais mesmo os bastidores ali, por trás, saber levar vestiário, ambiente, essas coisas. E graças a Deus, aprendi assim, eu sou assim, e as coisas estão acontecendo muito bem. Conquistar o título é um sonho, é uma mudança, não tem como não falar. Passar pelo Corinthians, toda a história, começar aqui, ser campeão do estadual mais difícil, difícil jogar no interior de São Paulo, equipes qualificadas, as equipes se preparam desde novembro no interior, as equipes grandes. Então, pode ter certeza que é um salto, sim. Se eu chegar aqui e falar que não, é marcante. Fábio, o que é mais complicado nesse momento? Controlar a ansiedade dos jogadores mais jovens ou controlar a sua própria ansiedade, que é um treinador novato? Os dois. Os dois. Por isso que vou buscar ajuda com amigos experientes que já trabalharam, que já não estão mais dentro do campo, que foram vencedores. Na segunda-feira falei com 4 profissionais, 2 que pararam e 2 que estão trabalhando ainda. E eles falaram isso para mim: Fábio, a rotina, não seja nem mais e nem menos, senão o grupo vai olhar diferente se você estiver diferente. E é isso que eu procurei fazer. Mas a questão da ansiedade, da hora e não chega domingo, eu acho que tanto para o técnico como para os atletas é do mesmo peso. Carille, tudo bem? Boa tarde. Durante a semana você fez alguns testes com o Camacho como titular, Camacho na ponta, variando com o Jadson. A gente pode esperar o 4-2-3-1 ou muda o esquema para o 4-1-4-1 com a entrada do Camacho? Treinei 2 situações. Está confirmado que o Camacho joga, certo? Eu treinei as 2 situações. Um losango com o Jadson na frente desses 3 jogadores e o 4-1-4-1 com o Maicon e Camacho mais à frente do Paulo Roberto. Depende da situação do jogo, eu estou com essas 2 formações treinadas. Gostei também do 4-2-3-1 com o Cleiton, Léo Jabá, que eu treinei com o Jadson por dentro. Os 2 treinamentos, a resposta foi muito boa, mas ontem eu defini que eu começo com o Camacho. Carille, você tem muitas referências, né, no futebol, até muitas vezes fala do Tite, do Mano e outros personagens também. Se você pudesse agradecer alguém por esse momento que você está vivendo, né, ser efetivado no Corinthians e muito próximo de conquistar um título, seu primeiro título, só 5 meses depois de ter virado técnico, quem que você agradeceria? Tem muitas pessoas para agradecer, mas muitas pessoas, começando pela diretoria do Corinthians, que acreditou, foram atrás de outros profissionais e não conseguiram, todos vocês sabem disso e eu também, e depois tomar a decisão de definir. Então, começo por eles, né, dessa oportunidade. Fora a diretoria do Corinthians, o presidente, eu vou falar então de treinadores, que são os 2 mesmo. O Mano, que abriu as portas, o Mano e o Sidney, para que eu viesse para cá em 2009. Aprendi muito com eles, principalmente organização de linha defensiva. Aprendi muito com eles. E depois ter o privilégio de trabalhar com o Tite, que é um cara, a forma de ser, sou muito parecido com ele, muito parecido com ele. Então, se tivesse que falar aqui, com certeza ia ficar até domingo, querendo agradecer tantas pessoas aí que passaram pela minha vida. Meu primeiro técnico no profissional, Wilson Tadei, um ex-atleta que em 93 eu lembro dele, das coisas que ele falava. Então, são muitos. Então, falando de técnicos assim que eu trabalhei, o Mano Menezes e o Tite. Carille, sabendo que no futebol tudo muda rapidamente e que hoje você está ganhando, daqui a pouco as críticas continuam, um título do Campeonato Paulista, um possível título do Campeonato Paulista nesse fim de semana, representaria o que para você como treinador exatamente
e para o seu grupo de jogadores, pensando que o Campeonato Brasileiro é o grande desafio do Corinthians no ano? Quando se ganha, quando se é campeão, não quer dizer que tudo esteja certo, né? Mesma coisa que quando se perde também não quer dizer que esteja tudo errado, igual foi a desclassificação para o Inter de Porto Alegre. Ficamos todos tristes na quarta, chateados, mas você acorda na quinta e a vida tem que continuar e saber onde errou, onde pode melhorar, aonde treinar para que continue bom. Então eu levo assim, levo o dia a dia. Então sei da nossa vantagem, sei da possibilidade muito grande de ser campeão, sei de tudo isso, é muito claro. Não adianta eu chegar aqui, não temos vantagem, temos uma ótima vantagem, como tínhamos contra o São Paulo, e representa muito. Representa muito, mas eu tenho que estar com a cabeça boa, os pés no chão, para saber que na quarta-feira tem outra competição, e vou continuar assim, dia a dia, sem pensar o que pode acontecer segunda, terça-feira, sem ficar me preocupando muito com o que aconteceu um mês atrás. Então, é o dia a dia, aprendendo bastante, trabalhando bastante para que fique cada vez melhor. Carille, tudo bem? Você confirmou agora há pouco o Camacho entre os titulares para o jogo de domingo. E é um jogador que viveu uma situação absolutamente excepcional, a perda de um ente querido, talvez no melhor momento dele naquele início de temporada, antes do jogo contra o Palmeiras. Uma vitória muito simbólica nessa campanha que provavelmente vai culminar com o título. Queria que você falasse da parte comportamental desse atleta. Como é que foi o processo de desenvolvimento dele, de absorção, até chegar a esse jogo decisivo como titular? Tem umas coisas que acontecem assim, e o campo, né? Vocês já ouviram muito sobre isso, o campo costuma mostrar. Eu não sei se não tivesse acontecido nada com o Camacho, se o Camacho não era titular hoje da equipe. Porque ele entrou contra o Audax, o jogo foi num sábado, jogou muito bem. Ganhamos de 1-0, o gol do Casim. Aí a fatalidade aconteceu no domingo. Aí ele ficou 2 semanas fora, que ia dar sequência para ele para o jogo contra o Palmeiras. Foi quando entrou o Michael e o time se desenhou e foi embora. São momentos que acontecem. Ele pensou em tudo, pensou em desistir. É um momento muito difícil e a gente conversando com ele de longe, procuradores, empresários, família. As coisas vão acalmando depois. Ele voltou, recebeu o apoio, um cara muito querido no grupo, muito querido mesmo. Abraçou e deu força para que ele continuasse. Então não sei, está entrando hoje na equipe, mas não sei se era para ele ter continuado como titular. Coisas da vida, coisas de momento. E merece, é merecedor, tem entrado em quase todos os jogos, tem dado uma resposta boa. E eu gostei muito do treinamento deles de quarta e quinta. Aqui, Carille. Confirmando o título no domingo, essa conquista, você acha que vai fazer com que a sua imagem se desvencilhe mais do Tite, trilhando aí seu próprio caminho? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar e nem receio nenhum de falar, porque os treinamentos aqui eles são todos abertos. E esses treinos, durante 5 anos que eu trabalhei com o Tite, 5 anos e pouco, era muito discutido, eu participei de todas as discussões, então a linha de trabalho ela é a mesma. Né? Então, participei de todo o planejamento desse período todo. Esse vínculo, aos poucos, pode ir parando de falar, mas acho que ainda vai um tempo. Isso não me prejudica em momento algum, não levo isso como um problema. Trato numa boa, porque é uma pessoa que eu respeito muito e eu trago muito dele. E o quanto que a campanha do Corinthians no Campeonato Paulista vai servir como base, como referência para o Campeonato Brasileiro? O Corinthians é isso. Se chegar alguns jogadores, vai entrar nessa ideia de jogo. Não só nós, como todos os clubes, buscando opções no mercado, coisas que favoreçam ao clube financeiramente, principalmente, que a gente sabe das dificuldades. Mas o meu papel é ir para o campo com o grupo que tiver e trabalhando e repetindo e dando atenção a todos do mesmo jeito. Carille, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Você começou o Campeonato Paulista dizendo que você ia arrumar a defesa, que era a sua prioridade nesse começo do campeonato. No último jogo contra a Ponte Preta foram 3 gols do ataque. Já chegou um equilíbrio que você gostaria, esse time? Isso me permite uma outra. Você estudou, né, a Ponte Preta. Para esse jogo, você espera uma Ponte Preta atacando mais, ainda mais por precisar dos 3 gols? Bom, a questão do equilíbrio, é verdade, sempre deixei claro da questão da organização da equipe e o sistema defensivo. Se falar dos últimos 3 jogos do Campeonato Paulista, fizemos 6 gols e tomamos 1. Estou buscando esse equilíbrio ainda, mas já está dando uma resposta bem legal.
Foi 2-0 contra o São Paulo, 1-1 em casa e 3-0 lá em Campinas. Quer dizer, 6 gols em 3 jogos e ainda com consistência defensiva, tomando um gol só. Quero melhorar isso ainda. Quero melhorar e vamos melhorar com o trabalho. E a outra pergunta? Eu espero do mesmo jeito. Se fizer algo de diferente, vai ser surpreendente. É uma equipe que joga em cima de erro, que joga em cima de contra-ataque. Então, eu não acredito que para um jogo só fazer tantas mudanças pode ser um risco. Pode ser um risco. Então, eu espero a Ponte do mesmo jeito, mas estamos preparados para qualquer situação. Carille, aqui, tudo bem? Peço licença para você nesse momento de Paulista. A gente está fazendo uma matéria especial também já avisando o Campeonato Brasileiro. Para esse ano, a gente olha para todos os 20 clubes da Série A, a gente vê que, em relação aos outros anos, caiu bastante a média da idade dos treinadores, né? Você é um dos exemplos dessa nova geração que está chegando, principalmente para esse ano. Por que você acha que os clubes estão apostando em treinadores mais novos? Eu acho que, falando do meu caso, do caso do Jair e do Zé Ricardo, são profissionais que já estavam dentro do clube e com certeza vinham sendo avaliados, né? Então, não foi, vamos jogar para o Fábio aqui e ele vai lá e vamos ver o que vai acontecer. Teve uma experiência no passado que foi importante também para mim, não só para o clube, saber se comportar na frente do elenco, comandar treinamentos, reuniões. Então, não é uma coisa assim, tipo assim, caiu de paraquedas. Não. Todos nós sempre passa por uma avaliação. E é um momento, né? Acho que é um momento. Falei muito no começo do ano também que nós estamos tendo essas oportunidades, mas não podemos esquecer, né, dos caras que já estão com uma certa idade, que já têm uma experiência, que para o bem do futebol que fiquem os melhores. Que fiquem os melhores. Isso é bem para o futebol, bom para o futebol. Nós, jovens, claro que ainda há uma desconfiança, isso é normal, mas a gente tem que provar no dia a dia. E uma segunda ainda dentro dessa questão. O que você acha que traz diferente em termos de ideias, em termos de time, em campo? A gente viu o Rogério Ceni no começo desse ano, que também está no primeiro trabalho, não tem esse histórico como auxiliar, mas chamou a atenção, né, por uma tentativa diferente de futebol, que ele e outros treinadores dessa nova geração, como você também, trazem diferente em relação a ideias de jogo. O São Paulo, no meu modo de ver, tentou manter uma ideia da história do São Paulo. Jogar para frente, né, time rápido, time chegando bastante. A história do Corinthians ela é um pouco diferente. Como a do Santos, a gente sabe que jogar na Vila, lançando e aquela pressão o tempo todo. Muitas vezes você ganha jogo na Vila, mas tomando pressão. O time que vai lá na Vila e acha que não vai tomar pressão, é melhor nem ir. Isso é histórico. E o Rogério, no meu modo de ver, ele tentou manter uma ideia. Eu acho que ele não tem que mudar disso. Mudar essa ideia. Era muito claro o que ele queria, então por isso é uma equipe bem treinada, e aos poucos ele vai ajeitando, eu estou buscando o equilíbrio de ataque, ele está buscando o equilíbrio de defesa, cada um sabendo das suas dificuldades e buscando melhorar. Fábio, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre o Fagner, que apesar de ter sido julgado e ter sido punido com um jogo de suspensão, ele continuou treinando normalmente, treinou entre os titulares. Como é que você administrou essa história? Hoje veio a confirmação que ele está liberado para jogar. Imagino também o Léo Príncipe, com a expectativa de poder jogar e, de repente, sexta-feira, na véspera da partida, saber que vai ficar mesmo com opção no banco. Quando terminou o jogo da Ponte lá, eu já deixei bem claro que era o Paulo Roberto no lugar do Gabriel, que se o Fagner não jogasse era o Léo Príncipe, e estava com dúvidas na questão do Rodriguinho. Então, o Léo está sabendo, do mesmo jeito que eu treino o time titular, eu treino o time reserva. Então, faz o mesmo papel, os mesmos trabalhos. Hoje a gente ia ter a confirmação. Se fosse confirmado que o Fagner não ia jogar, teríamos hoje e amanhã para o Léo trabalhar junto com o grupo. Então, estava muito tranquilo nessa questão. Não treino o time de baixo de acordo com o adversário. Então, o time reserva, no caso, treina igual ao time titular, porque eu vejo que se você colocar o time reserva para treinar de acordo com o adversário, você deixa de treinar seu time. Então, hoje, quando eu coloco os jogadores em campo, eles sabem exatamente o que tem que fazer, porque treina igual aos titulares. Carille, boa tarde. Ainda tem mais um jogo, claro, mas queria que você pudesse falar, por favor, de tantos destaques que você teve nessa campanha, que pode ser vitoriosa, possivelmente com o título, pelos gols em clássicos, em momentos decisivos. Que importância teve o Jô para você nessa campanha? Talvez o maior destaque nessa campanha, Carille? Eu vou colocar sempre o destaque o conjunto, certo?
O Jô é um camisa 9 que a gente espera isso deles, e o dia que não está fazendo gol está participando demais. Se falar de, se eu não me engano, dos gols em clássicos, 3 cruzamentos do Arana. Então é questão de triangulação, de ideias para que essa bola chegue lá. Como também ele ajuda muito na questão de marcação. Tem gente que fala do sistema defensivo, fala só do goleiro e dos 4 defensores, e no caso o primeiro volante, Gabriel, que jogou mais, e não é. A participação é de todos. E com isso está fazendo o Corinthians forte. Então, para mim, o conjunto é a grande virtude dessa equipe. Agora, Carille, a gente preparou uma reportagem com o teu auxiliar, com o Cuca. Então, queria te pedir, por favor, para falar desse trabalho com ele. E eu preciso te dar um direito de resposta, porque, entre outras coisas, o Cuca falou que você jogando bola é meio grosso e que não abre mão de tirar um cochilo depois do almoço. Fique à vontade. Foram 14 anos como profissional, 7 como quarto zagueiro e 7 anos como lateral esquerdo. Fui um jogador esforçado. Muitas vezes o jogador esforçado dá certo. Acabei jogando 5 campeonatos brasileiros, aí, alguma Série B. Fui longe demais pelas minhas qualidades, confesso. Sou muito ciente disso, mas era muito disciplinado, escutava muito. Mas acredito que, pelo nível que era naquela época dos anos 90, fui longe demais. A amizade com o Leandro começou em 96, jogando juntos no Curitiba. Depois, em 2000, nos encontramos outra vez no Juventus, e ali começou a ideia de formarmos uma comissão, em 2000. E 17 anos depois, tendo a oportunidade de começar aqui. É verdade, gosto de dormir um pouquinho depois do almoço, mas esses últimos dias não estou conseguindo, não, só estou deitando. Deito, fico quietinho ali. Na verdade, não estou dormindo nem de tarde nem de noite, estou dormindo mais já tem uns 15 dias. Carille, eu queria que você comentasse a demissão do Eduardo Batista, técnico do Palmeiras. Está naquela linha de que você falava de que os jovens treinadores têm que provar ainda alguma coisa, que os números deles não eram ruins no Palmeiras, né? Mas mesmo assim ele acabou sendo demitido. Falar em cima assim de demissão, eu vou ser bem curto, tá? E não é que eu vou fugir da pergunta, não, mas eu vou ser bem curto. Que em cima de uma demissão muitas vezes não é só em cima de resultados, né? E pode ter certeza que nenhum de nós aqui vai saber realmente o que aconteceu. Vai achar isso, vai achar aquilo, mas realmente o que aconteceu é só lá dentro. Presidente, diretor, Eduardo, que vão saber, né? Como você falou, os números não eram ruins, bons para o início, praticamente classificado na Libertadores, estou enganado ou não? Né? Desclassificou no Campeonato Paulista, que mata-mata é complicado. Muitas vezes um jogo que você não vai bem, que as coisas não acontecem, se você fica fora. E foi assim, entrou desconcentrado. Essa é a verdade, não é? Entrou desconcentrado, quando viu já estava 2-0 para a Ponte, e correr atrás é difícil. É difícil. Então, falar em cima de resultados não é merecedor do que aconteceu, mas a gente sabe que pode ter acontecido muitas outras coisas. Fábio, boa tarde. Queria que você falasse sobre o Cássio. O critério você já explicou, mas falasse um pouco da volta por cima que o Cássio dá esse ano, o que para muitos é o maior goleiro da história do Corinthians, ficou no banco ano passado e perdeu peso, enfim, tem dado uma volta por cima bonita, e acho que tudo correndo como se espera, ele vai ter a oportunidade de levantar a taça no domingo, acho que vai ser muito marcante para ele. Ele e nós sabemos que o ano dele não foi bom ano passado, mas foi titular na maior parte do ano, foi titular. Até muito se questionou Cássio Walter, quando eu assumi a equipe naqueles 6 jogos. E eu tenho uma linha de trabalho que eu vou seguir sempre. O Cássio, no meu primeiro jogo contra o Fluminense, Copa do Brasil, ganhamos de 1-0, e o Cássio jogou, foi o titular. No final do jogo, aconteceu um choque, onde ele machucou. Para o aquecimento do segundo jogo, ele sentiu, e daí então entrou o Walter. Eu sabia que o Walter estava melhor, mas só que eu tenho que ter uma linha, coerência dentro do grupo, senão daqui um pouquinho eu perco o grupo, aí as coisas ficam mais difíceis. Aí houve mudança de comando, veio o Oswaldo, que deu sequência para o Walter, faz parte, o Walter vinha bem também. O Walter era para ter começado o ano como titular, já falei isso várias vezes. Aí, por uma infelicidade, veio com um problema de fissura, que a gente não sabia quanto tempo isso ia demorar.
e eu tinha que passar uma tranquilidade para o Cássio, porque o Walter ficou dezembro, claro que na época eu não sabia quanto tempo ia ser, janeiro, fevereiro, março, 4 meses. E o Cássio, sendo titular em 3 meses, eu tinha que passar essa confiança para ele, e isso eu fiz, chamei os dois e expliquei. Walter, não sabemos quando você vai voltar, não é 5 jogos, não é um mês, não sabemos. Então, a partir desse momento, o Cássio é o titular e a gente espera a tua recuperação para fazer parte do grupo. Não inscrevemos o Walter na primeira parte do Campeonato Paulista, por não saber ainda quanto tempo ia demorar. E o Walter, depois, faltando acho que 20 dias para a segunda fase do Campeonato Paulista, ele se recuperou. É mais um que a gente pode colocar como destaque, né? Falando junto do sistema defensivo, acho que de 17 jogos, passamos 9 jogos sem tomar gol no Campeonato Paulista, né? 17 jogos, 10 gols tomados. Tomamos 2 gols contra o Santo André e contra o Mirassol, se eu não me engano. Então, acho que são 9 jogos sem tomar gol. E é um dos destaques do ano também. Veio muito bem em janeiro. Na hora que ele apresentou com o peso lá embaixo, ele sabe que ele não foi tão bem o ano passado e veio muito mais focado para esse ano. Carille, desde 1939 o Corinthians não é campeão jogando dentro da sua casa. Campeão paulista em 39 no Parque São Jorge. Isso torna ainda mais especial o possível título? Mais uma pressão para cima de mim? Mais uma. Vamos lá. Mas vamos, né, acostumando, né? Pô, vai ser marcante demais, né? Vai ser marcante demais, tenho certeza da festa do torcedor, dessa possibilidade muito perto, né? Mas sabemos que temos que ir para campo e coroar com uma vitória. Jogando bem, convincente, sistema defensivo muito forte, chegando forte ao ataque com bastante jogadores para a gente festejar junto com o nosso torcedor. Mas falta ainda, e esse foi meu trabalho com eles, de falar sobre respeito e concentração a semana toda. Carille, o torcedor ele sempre está pensando à frente, né? O Campeonato Paulista ainda nem acabou e já está pensando no resto da temporada, e sempre a principal preocupação em relação a reforços. Você olhou alguns jogadores nesse Campeonato Paulista, te agradaram? O Corinthians pode ter reforços do Paulistão para o restante da temporada? Sim, pode. Não quer saber quem, né? Sim, pode. De goleiro a ponta esquerda, pode chegar qualquer um aí. Te ajudei? Então vamos ficar assim só. Te ajudei, era outro que falava aqui. O Fábio, Corinthians é a primeira força do estado? Não. Não é. Nem sempre o melhor vence. Certo? Nem sempre o melhor vence. E foi o trabalho, fechado aqui, procurando escutar pouco, acreditando nas ideias e nas convicções que nós chegamos e chegamos forte, né? As coisas começaram a acontecer desde a Flórida, com os 2 jogos que fizemos, com tempo de preparação menor que Vasco e São Paulo. Depois contra o Palmeiras, que eu acho que é o marco, vamos dizer assim, tanto de vocês como da torcida e de nós mesmos na questão de confiança. Valeu, gente. Obrigado, Carille. Valeu. Um abraço.